Muito boa tarde, estamos começando o programa Mães e Filhos e olha só, hoje vamos falar dois assuntos muito importantes. Como higienizar o recém-nascido logo após o nascimento, o banho e como cuidar também do umbiguinho. E vamos falar também a diferença entre cólica e refluxo. Então não saia daí, a gente só vai rodar a vinheta e já volta. Estamos começando o programa Mães e Filhos e hoje vamos falar sobre os cuidados com o recém-nascido, a higienização, o cuidado com o umbiguinho. E está aqui comigo a doutora Carolina Vieira, ela é pediatra e vai nos passar todas essas orientações. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Muito bem-vinda ao programa Mães e Filhos. Doutora, quando o bebê nasce, um dos principais cuidados e o medo da mamãe é o umbiguinho. Fala pra gente quais são as orientações quanto à higienização do bebê. Só o álcool, a 70%, nunca enrolar também, é importante lembrar. Porque tem mães que enrolam a gaze e deixam a gaze enrolada com álcool. Isso não é o ideal fazer, porque o álcool pode queimar a pele do bebê. Então, o ideal é limpar o coto umbilical em volta com a gaze, bem embaixo no pezinho também, limpar com cotonete e movimentar o umbigo para você limpar nas áreas que não estão ali expostas. E depois você tira essa gaze e deixa o umbigo ao ar livre, assim, né? Destampado, sem nada comprimindo. Tem muito tipo de umbiguinho das crianças. Tem uns que já nascem mais fininho, tem uns que já nascem mais grossinhos. Normalmente, quanto tempo com o umbiguinho leva para cair? O umbigo leva em torno de 10 dias para cair, e desde que seja feita a higienização correta. E quanto aos tipos de umbigo, tem alguns que tem uma pelinha um pouquinho mais para cima, que é normal, uns que são retinhos também, que é normal, e tem o que a gente chama de hérnia umbilical, que é comum no recém-nascido, que é quando a mãe começa a colocar a faixa. A hérnia umbilical, ela ocorre independente de colocar a faixa ou não, e não é nenhuma patologia importante, assim, que tem que tomar alguma providência no momento, que a partir dos 6 meses começa a criança a fortalecer o músculo abdominal e essa hérnia vai se regredindo, não precisa de nenhum tratamento e nem colocar a faixa no umbigo. Quantas vezes o bebê tem que tomar banho logo que nasce? A gente recomenda o banho depois de 24 horas do nascimento, porque toda aquela sujeirinha, entre aspas, que tem o bebê, que todo mundo fala, ai, tá todo sujo. Não é sujo, é a proteção do bebê. Então, isso protege o bebê nas primeiras 24 horas. A gente dá o banho com 24 horas e o ideal de banho com sabonete é uma vez ao dia e os demais banhos é só com água. E quantas vezes a mamãe tem que dar o banho por dia? Porque é uma outra dúvida bem frequente também, né, doutora? Sim, o banho, aqui como a gente está numa região muito quente, a gente não consegue dar só um banho, até porque o bebê soa muito e isso dá alergia no bebê. Então, o que a gente faz? Dá um banho ao dia com sabonete e os demais banhos não precisa passar sabonete, senão vai descamar a pele do bebê. A gente dá só com água, só para refrescar mesmo. Doutora Carolina, eu gostaria muito de agradecer a presença da senhora aqui no programa Mães e Filhos e vou te convidar para dar novas informações para a gente, informações muito importantes nesse momento, porque tem muita coisa que as mães ficam com dúvida, né, doutora? Com certeza, e assim, é desde dúvida boba, entre aspas, mas que faz muita diferença no dia a dia da mãe. É isso aí, agora a gente vai acompanhar a enfermeira Iana no procedimento de banho e cuidado com o coto. Nós estamos aqui com a enfermeira Iana e a Ana Clara. Ana Clara nasceu hoje. Iana, basicamente, quais os cuidados, os principais cuidados na hora desse primeiro banho e os primeiros banhos em casa? A temperatura da água, como coloca a criança? Passa pra gente essas orientações. Isso. Então, o banho do bebê, ele tem que ser um banho, não que seja um banho traumatizante para o bebê, e sim um banho que vai acalmar e que vai relaxar esse bebê, principalmente em Cuiabá, onde a gente tem uma temperatura um pouco mais elevada e onde essas mães precisam tomar muito cuidado com a temperatura da água. E outro fator muito importante para essas mamães, que às vezes muitas mães são sozinhas em casa, que é a nossa grande demanda da nossa população,
Ela precisa colocar as coisinhas do bebê tudo ao alcance dela. Então, antes do banho, ela precisa já deixar tudo organizado, onde ela for dar o banho, para depois não correr o risco de esquecer alguma coisa e ter que pegar. Então, outro fator também é que esse bebê não passe frio. Então, primeiro ele vai estar todo agasalhadinho, a gente retira a roupa e envolve ele no pano. E aí a gente começa pelo rostinho, que é a parte que está menos suja também do bebê, onde é um fator que a mamãe precisa muito tomar cuidado. Então, se a mamãe está aguentando, está morninho, é a temperatura suficiente para esse bebê a gente imergir ele na água. E aí a gente começa pelo rostinho. Primeiro lava os olhos. E o rostinho. Agora a gente vai pro cabelo. O sabonete. Não precisa usar shampoo, né? Não. E sempre sabonete neutro. Nunca de se preocupar muito com fragrâncias, perfumes. Sempre nesse primeiro instante, o neutro. Por conta que a gente ainda não sabe se esse bebê vai desencadear alguma alergia contra esses perfumes desses produtos. Ó, sempre um dedinho também no ouvido e o outro no outro. Às vezes, um bebezinho, principalmente aquele bebê, às vezes um bebê prematuro, abaixo de 2,5 kg, a gente orienta a mãe a pegar um lençolzinho e a dar banho no bebê com o próprio lençol. Vou mostrar. Assim. Porque o pano, o bebê, conforme ele for molhando, o pano ele vai tendo a sensação da intraútero. Então, são as membranas intrauterinas que esse pano que vai entrar em contato com a água, vai estar em contato também com esse bebê. Quando esse bebê ele acostumou com a água, aí a gente vai abrindo, a gente vai retirando esse pano. A mamãe não precisa se preocupar, pode deixar o pano dentro da banheira também. Então, qual que é a altura ideal também dessa água para dar o banho nesse bebê? Sempre na altura mamilar. Por quê? A mamãe precisa evitar aquele jogue de água no bebê. Cada vez que ela joga água, esse bebê, a tendência dele é se assustar. Então, a gente sempre vai trazendo a água para ele. Um fator muito difícil para as mamães estarem virando para lavar as costinhas, a gente sempre orienta a mão aqui e aí a gente faz, ó, sem segredo. Aí a gente vai para as costas. Essa é uma posição também que os bebês gostam muito. E aí a mamãe vem pegar ela. Aí, tirou da água. Ela sentiu, ela queria ficar mais tempo no banho. O banho para a criança é um momento também de carinho, de afeto e de trocas entre a mãe e o bebê, né? Exatamente. Esse é o momento delas. Além da amamentação, né, que é um momento entre os dois, o banho e o cuidado também é uma troca de carinho muito grande os dois. É onde a mãe também demonstra o total amor e o carinho que ela tem pelo bebê. E Ana, e depois dessa troca de afeto, vem um outro cuidado muito importante, que é o cuidado com a limpeza do umbiguinho. Basicamente, passa pra gente as orientações nesse momento. Então, sempre a mamãe pega uma gaze ou até um cotonete que ela tiver em casa e ela vai usar um álcool a 70%. Esse álcool, ele é vendido em farmácia. Sempre lembrando também que não é o álcool comum dela limpar a casa, de usar em casa. Tem que ser o álcool a 70%. E a gente segura, ela não precisa ter medo e vai fazer a higienização. E sempre de cima até na pele, sempre nessa dobrinha, ela precisa limpar porque é ali que acumula a sujeira e bactéria. Ela limpou, ela vai desprezar. Isso ela vai fazer 3 vezes ao dia, principalmente após o banho. Sempre evitar uso de faixas, uso de algumas outras mitos que às vezes elas vêm usando, como fumo, como moeda, ou outras coisas que as mamães têm de culturas anteriores. Então, tudo isso pode ser prejudicial ao bebê e trazer alguma infecção ou contaminação ao culto. A colocação da fralda.
A fralda tem que ficar por cima ou não? Porque tem essa dúvida também, Isso. né, Iana? A gente sempre orienta a tentar ficar abaixo do coto. Algumas mamães, a fralda é grande, ela costuma dar uma dobradinha aqui. Então, pode até dobrar. Só que a gente precisa tomar o cuidado de, na hora de que a mamãe deixa a fralda dobrada, do xixi, às vezes o xixi ele pode subir e aí acabar tendo contato com o umbigo e acabar contaminando. Então, sempre o certo é ficar abaixo do umbigo para não abafar esse umbigo. O uso de pomada nesse primeiro instante é necessário ou não? Toda troca de fralda a gente orienta a passagem de pomada. Mesmo que essa criança não esteja com assadura. No próximo bloco, vamos falar sobre a diferença entre cólica e refluxo e também sobre alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose. Não saia daí, a gente já volta.